Ora viva, estimado telespectador e internauta que a esta altura acompanha este espaço de debate aqui no canal FTV. Hoje trago um painel de luxo, podemos assim considerar, onde o mesmo estará composto por Dr. Ilófero, este que é jurista de profissão, e também o jornalista e ativista social Antônio Zacarias. O principal ponto deste debate nós iremos, já sei que é olhar para a máquina governativa, esta máquina governativa que já foi feito o xadrez, e teremos uma particularidade neste debate, iremos olhar para a governação da província de Inhambane. Sem mais delongas, vou já me dirigir aos meus painelistas aqui. Vou começar consigo, Antônio Zacarias. Pode saudar os telespectadores e, se tiver algum ponto prévio, pode deixar ficar. Estão todos cumprimentados. Eu acho que o ponto prévio seria aquilo que pode se esperar da província nos próximos anos, a partir do momento em que já existe um governador eleito em sede de um sufrágio eleitoral, 19 de outubro, que já 9 de outubro, que determinou claramente uma Assembleia Provincial que também possui uma composição de partidos políticos concorrentes, o que de certa forma vai dinamizar a província como era de esperar ou como é de esperar, pese embora seja uma Assembleia Provincial mista, mas com determinados membros que provêm de partidos políticos e que deveriam, para já, passar por um ensaio, passar por um estudo, que é para garantir que estejam todos harmonizados com os instrumentos de governação descentralizada, como é este o caso. Então eu penso que, acima de tudo, há que olhar-se para este desiderato, que é para garantir que todos os membros das assembleias da Assembleia Provincial, não só pelo facto de alguns deles serem novos na máquina, mas é preciso garantir que todos eles passem por este treinamento, uma espécie de capacitação para que tenham domínio dos instrumentos. Tanto é que é início do novo ciclo de governação e eles precisam estar familiarizados com estes instrumentos. O que é isto de plano econômico social? O que é isto de plano econômico social e o orçamento respectivo que vai materializar este plano econômico social? Como é que se faz o balanço da governação e que questões concretas devem ser feitas para a retroalimentação, digamos assim, daquilo que seria o plano público em si, os conselhos consultivos que de certa forma vão também retroalimentar o próprio plano econômico social, os conselhos consultivos de distrito, do posto administrativo, da localidade, e como é que estes momentos todos, como é que esses processos todos de governação devem servir de inputs para que efetivamente a Assembleia Provincial seja um instrumento válido e não apenas um instrumento que acomoda alguns membros provenientes de partidos políticos que aguardam no final do mês o salário. Nós queremos um órgão funcional. Mais ou menos este é o ponto prévio que eu queria colocar, uma vez estamos a começar um novo ciclo de governação. Exato. Desta feita vou mesmo passar para o Dr. Ilófero. Vou já o saudar. Dr. Ilófero, é bem-vindo a este espaço de debate. Agradeceria que saudasse os telespectadores e internautas do canal FTV. E se tiver um ponto prévio, pode deixar ficar. Então, todos saudados. Como ponto prévio, uma vez que o debate vai iniciar ou vamos continuar, apenas desejar um feliz ano a todos, que haja paz, harmonia na nossa sociedade, e o que for mais para debater, vamos quando continuarmos a nossa conversa. E muito obrigado. Exato. Ficou aqui a intervenção dos nossos painelistas. Desta feita vamos
atacar aqueles que são sim, não sei que os principais temas deste nosso debate. Moçambique já tem os governadores das províncias, já tomaram posse e bem há pouco tempo acompanhamos a apresentação pública do novo governador da província de Inhambane. E que perspectivas nós podemos esperar da província de Inhambane nos próximos, ou seja, nestes 5 anos, com este novo governo? Começo consigo, Dr. Ilófero, uma vez que já tem o microfone. Muito obrigado. Em relação ao ponto que colocou como a primeira questão, a perspectiva, dizer que estive atentamente agora a escutar aquilo que eram as linhas mestres da governação provincial e não vou, numa primeira fase, fugir muito àquilo que foram as indicações quando do discurso de Sua Excelência Governador da província de Inhambane. Portanto, temos questões que são fulcrais, questões que são centrais, que podem direcionar a sociedade naquilo que é a harmonia, naquilo que é o bem-estar da própria sociedade, digamos, nesse sentido, que é a questão da juventude, a priorização à juventude, na perspectiva de criar condições para que essa juventude possa se sentir integrada na sociedade. Porque estamos numa situação em que às vezes parece que a juventude sente que está desintegrada dessa sociedade, que está alheia aos problemas e às soluções que a mesma sociedade vem produzindo. Então, percebi naquele discurso que a juventude seria uma prioridade e também a questão do agroprocessamento, que é uma questão muito fulcral. Nós temos uma vasta extensão de terra e as pessoas estão muito, digamos, para negócios, pequenos negócios, e deixamos para trás aquilo que é a agricultura, quando nós sabemos que a agricultura tem um grande potencial para alavancar esse país, em caso particular a província de Inhambane. Então, essas seriam as áreas que, bem atacadas, fariam uma grande diferença em muito pouco tempo, em muito curto espaço de tempo. Então, numa primeira minha intervenção, eu iria parar por aqui. Muito obrigado, Ilófero da Conceição. Desta feita, passo para o Antônio Zacaria. A questão é a mesma. Que perspectivas podemos ter diante dos 5 anos nesta governação? Já foi apresentado, ou seja, eleito o novo governador. Que perspectiva a província de Inhambane pode ter nesta nova governação? Eu aprecio o discurso do governador de forma tridimensional. O primeiro ponto é que ele incide o seu discurso na inclusão da juventude, o que seria muito bom, percebendo também que afinal ele faz parte desse mesmo grupo etário. E depois eu tenho um segundo momento, é que ele fala de certas atividades que devem estar associadas diretamente a essa mesma juventude, o que já é muito bom. Pelo menos já está a mostrar em que é que pode se ocupar essa mesma juventude nos planos de desenvolvimento da província. Mas há um terceiro ponto, que o governador está também a cumprir aquilo que é já um plano previamente desenhado, que é o plano econômico-social que surge do plano quinquenal 2025-2029. Portanto, é preciso olhar para o que o governador Francisco Pagula diz, respeitando estes 3 momentos. Não é ele que escreveu o plano quinquenal do governo, mas é ele que pretende incluir a juventude na inclusão, digamos assim, passo o termo, a repetição, porque ele já sonha na inclusão da juventude. Então, o governador tem aqui um desafio, que é de transferir o sonho dele para, não prática como sempre se diz, mas é preciso que ele transfira o sonho dele
para um plano concreto de execução, atendendo que a juventude que ele pretende incluir já existe e tem também seus sonhos por realizar. E esta juventude que ele pretende incluir, para além de ter seus sonhos por realizar, também já desenhou seus planos e respostas possíveis que deve obter dos sonhos por realizar. O governador tem estes desafios todos, mas tem muito mais do que isso. Então é preciso que ele olhe para aquilo que deve ser o seu próprio plano para realizar, atendendo e respeitando também por esta via o próprio plano quinquenal do governo, que já vem em capítulos concretos, sistematizando o que deve ser feito em prol da juventude. É preciso compreender que a juventude não está à procura de terra para cultivar, não está à procura disso. A juventude quer inclusão em atividades que provavelmente ela própria nem sequer está preparada a realizar. É preciso compreender que a juventude que está em Mangungumete, quando vê as fileiras dos autocarros que entram naquela manhã, pejado de trabalhadores que vão para a mina da Sazol, também sonham em estar dentro daqueles autocarros, independentemente das capacidades ou habilidades de treinamento para exercer certa atividade lá na mina. A juventude não sonha em pegar a machamba e ocupar esses não sei quantos 1000 hectares de terra com qualidades agrárias, ou não é isso que essa juventude sonha. A juventude sonha em entrar para dentro do autocarro com aquelas roupas e botas, e capacete, e luvas, e ir para a indústria extrativa, fazer parte daquele elenco que vai para a mina da Sazol. E há de reparar que é por causa disto mesmo que incidiu-se mais a destruição na entrada de Mangungumete, precisamente porque eles estão, grande parte desta juventude está sentada nas bancas, nas barracas, ali mesmo no cruzamento da Sazol, não é? A assistir todas as manhãs e no final do dia mudança de turno dos trabalhadores da mina. É o que aconteceu em Moatize, é o que aconteceu em Bobole. Porque estão a ver a entrada e saída de carros para a fábrica das cervejas lá da Enica Companhia Limitada, não é isso? Então, este movimento de entra e sai de autocarros levanta expectativas da juventude local que não vem dentro desses autocarros em direção à fábrica. Então, isto gera neles uma espécie de revolta, uma espécie de busca interminável de soluções dos seus próprios problemas já mapeados, porque a juventude já sabe o que quer. A questão aqui é transformar exatamente os sonhos dessa juventude e materializar. E isto passa necessariamente, provavelmente, pelo treinamento que o governo deve fazer. E isso pode não constar do plano econômico social, nem sequer do plano quinquenal do governo, na perspectiva que todos nós sonhamos. É preciso ter muito cuidado nisso. É por isso que eu falo aqui de um processo tridimensional, que é para olharmos para estes problemas e irmos ao encontro das soluções respectivas. Exato. Antônio Zacarias tocou aqui vários pontos e sempre fez menção da juventude no que diz respeito à inclusão. E vamos lá olhar mesmo neste aspecto da juventude. O governador da província de Inhambane é o governador mais jovem do país, neste caso. E por isso, assim sendo, será que essa é uma razão ou um indicador para dizer que teremos uma boa governação na província? Até sim, mas se calhar até não. Porque o governador da província implementa as políticas do Estado moçambicano no global. A província é apenas um espaço geográfico específico de implementação, mas o plano já está lá. Não há inovação possível que não seja aquilo que o plano quinquenal do governo já traçou. O que nós queremos, o que nós esperamos aqui é que efetivamente os 33 anos do governador sejam inspiracionais para outros jovens. Isso é muito bom.
E se calhar pelo facto de ele ser o governador mais novo que temos na província, pode ser que isso traga algum dado adicional e uma lufada de ar fresco e a juventude possa, mas não é dessa forma que a juventude tem que olhar definitivamente na solução dos seus inúmeros problemas. Exato. Faço a mesma questão para si, Dr. Ilófero, olhando para a idade do novo governador da província de Inhambane, podemos considerar esta idade como um indicador, ou seja, ele é jovem e é nativo, é natural da província de Inhambane. E podemos olhar isto como um indicador para dizer que teremos uma boa governação na província. Esse pode ser um indicador como um elemento fundamental, não necessariamente. Mas que pode ser, sim, pode, mas não é um indicador fundamental. Dizia, um indicador fundamental não é, mas é um indicador porque, como estamos aqui a fazer muita referência à questão da juventude, alguém que está nessa faixa etária pode, em algum momento, entender muito melhor aquilo que são as transformações, aquilo que são os anseios dessa mesma juventude, porque era exatamente como disse aqui o meu colega do painel, o Antônio Zacarias, ele pode querer realizar aquilo que são os seus sonhos, que ao mesmo tempo coincide com os sonhos de todos os outros que são da sua faixa etária, neste caso a juventude. Mas também queria aqui repisar um pequeno ponto, que é em relação à expectativa desses jovens, qual é a linha deles de inclinação no que diz respeito aos anseios. Eu penso que se um dia a agricultura tornar-se uma atividade, digamos que até posso pôr entre aspas, de elite, uma atividade em que haja rendimentos acima da média, em que haja uma atratividade nessa área, onde ver que a juventude vai correr para lá. A juventude é, digamos, uma faixa etária que vai para onde há, digamos, vantagem. Por isso que muitas vezes temos aquilo que são as imagens que usam como inspiradoras da juventude. A juventude quer ser como aquelas pessoas que é o símbolo de sucesso, etc, etc. Se um dia a agricultura tornasse uma área de muito sucesso, uma área de muita atração financeira, uma área de realizações de sonho, onde ver que a juventude irá correr para lá. Da mesma forma que eles olham para indivíduos que entram nas minas, seja de Moatize, que entram para Sazol e ficam com aquela vontade de um dia estarem lá. É exatamente porque eles sabem quando aqueles indivíduos saem, o que eles ganham e mensalmente eles sentem que há uma mudança de vida naqueles indivíduos que estão a entrar naquelas minas, naqueles indivíduos que estão a entrar naquelas empresas petrolíferas e de extração de gás, etc, etc. Então, quero isso dizer o quê? Que continuo a repisar que a agricultura, bem, digamos, se for uma área muito bem financiada, uma área que acaba de alguma maneira ser elitizada, entre aspas, onde ver que a juventude toda, boa parte da juventude vai correr para aquela área e teremos uma concorrência que jamais teremos visto naquela. Hoje a agricultura parece uma área marginalizada, não parece, é uma área marginalizada que parece que só vão lá aquelas senhoras, aquelas velhas. A imagem da agricultura é de indivíduos quase da terceira idade ou da média idade, mas que quase a caminho da terceira idade. É essa a imagem que nós vendemos, não uma imagem que tu apanhas lá indivíduos que são jovens com aquele vigor, etc, etc. Então nós temos uma agricultura que aparentemente pensamos que são de indivíduos que estão já a caminho da terceira idade. Até diz, eu vou reformar e vou ter uma machamba. Tá a perceber? Então acabamos tendo uma imagem de que a agricultura é de indivíduos já a caminho da reforma. Mas não, nesse país aqui a agricultura muito bem, digamos, direcionada àquilo que são os esforços, os focos. Podemos ter lá uma juventude também lá a alinhar nas fileiras, como fazem nas minas, como fazem em outras empresas petrolíferas, etc, etc. Porque o que as pessoas querem no fim do dia é mudança de vida. Se lá os rendimentos forem elevados, salários bons, irão pessoas lá e nesse caso será a maior parte será a juventude a ir para lá. Sim. Pois bem, vamos olhar para um outro tema. O tema a seguir é relativamente aos poderes que os governadores passam a ter. Os governadores passam a ganhar poderes neste novo governo de Daniel Chapo. Ou seja, as funções-chave que eram desempenhadas pelo secretário de Estado passam para os governadores.
Que ilações podemos tirar nesta nova estrutura? Começo consigo, Dr. Ilófer, uma vez que já tem o microfone. Em relação a essa, digamos, esse novo input para as governações locais, nesse caso os governadores provinciais, eu acho que é um aspecto que durante os 5 anos anteriores foi sendo discutida, porque sentíamos que havia em algum momento alguns conflitos de deveres e que isso acabava criando um constrangimento naquilo que era a forma de atuação dos governantes, sejam eles da parte do Conselho Executivo, do governo, digamos, dos governos provinciais, assim como na parte das secretarias provinciais, nesse caso, representado pelos secretários de Estado. Então, se conseguiu-se perceber que havia áreas de conflito, o que não pode acontecer dentro do mesmo Estado, é preciso que os conflitos sejam positivos, no sentido de que os conflitos devem dinamizar a atividade, devem dinamizar a forma de atuação. Naquele caso não eram conflitos positivos, eram conflitos negativos, o que criava algum constrangimento na forma de atuação. Então os governantes, por ter a mesma área territorial, não podem estar desconfiados um do outro ou estarem a sentir que parece que o outro está a atrapalhar a minha atividade. Não, devem ser complementares. Então essa foi uma medida tomada muito inteligente, porque a partir deste momento vai-se saber quem deve fazer o quê e quem realmente tem poderes para fazer isso e qual é o papel de cada um. E a delimitação das atividades é a coisa fundamental quando está-se a trabalhar. Porque quando não há essa delimitação, quando as pessoas têm dúvida de onde que termina a minha competência, isto provoca muita inércia na forma de se executar determinadas atividades e que em algum momento pode até acontecer que ou vamos fazer todos a mesma coisa ao mesmo tempo, o que deixamos de fazer outra coisa, porque estamos incididos numa coisa, ou então os dois, neste caso, digamos, tanto com o Conselho das Secretarias do Estado, assim como dos Conselhos Executivos, não fazer uma coisa que tanto um como o outro podia fazer, porque um pensa que o outro que vai fazer, o outro pensa que o outro que vai fazer, ou o outro, etc. É mais ou menos esse conflito. Então os conflitos nas governações, mesmo em qualquer área, têm que ser positivos e não conflitos negativos, porque acabamos tendo prejuízos ou então desvantagens quando no fim do dia queremos fazer o saldo, queremos ter o saldo daquilo que foi o trabalho de um determinado período de tempo. Exato. António Zacarias, eu faço a mesma questão para si. Que ilações podemos tirar nesta troca de poderes entre o governador e o secretário de Estado? Eu aprecio esta nova metodologia e porque pode ajudar a dar retorno de grande parte de mão de obra que depois saiu das salas de aula e foi para edifícios de administração pública, embora daquele setor ou do outro. Vi muita gente com formação em enfermagem, que saiu dos hospitais e foi compor os serviços provinciais criados à luz do surgimento dos serviços provinciais de governação, neste caso concreto, descentralizado. E depois vi muitos professores que saíram também naturalmente da sala de aula e foram para estas instituições todas. Hoje temos um grande dilema que é de queixas intermináveis, reclamações intermináveis sobre ajudas de custo, ou como chama isto, aulas, como chama de temas como horas extras, precisamente porque grande parte dos professores que deviam talvez ter estado na sala de aula estavam nos serviços provinciais a exercer atividades meramente administrativas, quando já existiam outros nas direções provinciais a exercer a mesma atividade. Eu acho que há um batalhão de funcionários, seja da saúde, seja da educação, que foi fazer coisas, não diria de baixo valor socioeconômico para o desenvolvimento do país, mas que provavelmente deviam ter estado
Tanto é que, se nós prestarmos atenção, vamos ouvir grande parte dos professores que reclamam enfermeiros 2022, 23, 24, estão a falar praticamente deste último mandato, em que já temos os serviços provinciais por um lado e depois as direções provinciais de um lado. Então, eu acho que este efetivo todo devia regressar rapidamente para as salas de aulas e também regressar para os hospitais e dar vazão aos problemas que estamos a ter. Nunca é tarde, infelizmente, mas vai tarde na perspectiva em que já muito esperávamos e se calhar eles tivessem ajudado a ultrapassar este problema. Surge por conta disto uma outra situação que vale a pena espelhar aqui. Está relacionado com o próprio funcionamento da máquina administrativa, em que, apesar de ter sido desenhado para isso assim acontecer, não houve um treinamento ao cidadão comum para a tramitação dos seus expedientes. Há gente que não sabia se deve ir para um serviço provincial, para um departamento, e aonde é que deve ir com exatidão. Punha isto em causa o cidadão, porque não sabia ao certo se deve ir para ao serviço provincial também. Por exemplo, temos o Serviço Provincial de Floresta, não é? Que também tem o seu Serviço Provincial do Ambiente, mas também tem a Direção Provincial do Ambiente, e tem uma série de coisas que, envolvidos estes 5 anos ou mais, não chegou a ficar claro como é que isto funciona, e isto foi pondo em causa também a tramitação do expediente do cidadão na porta do Estado. Piorou ainda pelo facto de estes mesmos serviços, tanto da direção provincial como dos serviços provinciais, não estar efetivamente implantado no distrito. Exato. Onde o cidadão, de forma recorrente, coloca o seu expediente e procura a solução dos seus problemas. Estamos aqui a apreciar esta troca de poderes entre o secretário de Estado e o governador de província neste novo governo de Daniel Chapo. Desta feita vamos passar para um outro tema. Sabemos que a província de Inhambane dispõe de recursos naturais, também espécies em abundâncias. Olhando para esta situação, o turismo também é tido aqui como uma das principais rendas aqui na província de Inhambane. E olhando para este aspecto, o que é que o governador atual pode usar, ou seja, como é que o governador atual pode usar estes recursos naturais para melhorar a vida da população? O que é que o governador deve fazer? Comece consigo, Dr. Ilófero. Agradeceria que passasse o microfone. Bom, tendo em conta as questões que aqui apresentou sobre os recursos e a vasta extensão da costa na província de Inhambane, quer dizer, isso, o turismo, eu penso que esse potencial sempre esteve lá, esteve aqui, então foi explorado à medida do que foi explorado. No entanto, indo à sua questão, que é neste exato momento, qual é o uso que pode ser feito isso a bem das populações, a bem do desenvolvimento da própria província. Eu penso que o turismo em outros países, em outras latitudes, há países que a maior renda desses países é só a área turística. Eles vivem do turismo. E se formos a ver aquilo que é o potencial turístico desses países, podemos até chegar à conclusão de que são de longe comparado com aquilo que nós temos cá. Agora, se o foco for a questão turística, pode ter certeza que em 1, 2, 3 anos nós sentiremos essa diferença, porque temos esse potencial. Agora, como vai ser feito, isso já é uma questão de
das próprias políticas que acredito que vão ser desenhadas ou estão desenhadas ou vão ser implementadas pelo governo e que venham fazer uma certa diferença, mas que é aquela situação que diz a bola está lá, apenas precisamos do craque. Então temos o governador que neste caso seria o craque, ele vai manejar a bola, porque a bola está lá sempre com o mesmo formato, que é redonda, então vai aceitar aquilo que é o formato ou a forma do chute de cada jogador. Neste caso, referência é Sua Excelência Governador da província de Inhambane para esta área turística. Então temos potencial para isso. E indo para outras áreas, seja na área da agricultura, e não só o turismo de praia, existe turismo de mata, que em outros países também que não tem costa, exploram muito o turismo de mata, o turismo no interior, o turismo, esse mesmo, turismo de mata, pode ter um termo técnico que eu não conheço, mas existe exatamente esse tipo de turismo e mete muito dinheiro. E, portanto, temos aqui em Inhambane potencial para isso. Temos o parque, temos a zona do o Pomene, acho que o Zinave, etc. Mesmo quando vamos para Inhassoro temos lá um parque. Então temos aqui em Inhambane muitos locais que podem ser potenciados esse turismo não de mar, porque eu primeiro estive a fazer referência àquilo que era o turismo de mar. Mas existe também aquele turismo outro que não é o turismo de mar, que também pode ser muito explorado. Portanto, nós temos muita vantagem, ou temos essa dupla vantagem, no caso de Inhambane, que temos a costa e também temos o interior, que é de mata densa, de mata mesmo capaz de criar grandes atrações. Nem precisamos de ir longe, temos aqui em Mongue uma área onde também é muito atrativa pela história, ou que é não é uma selva, mas é um bosque, é uma mata que também chama-se a mata sagrada, que também pode criar um atrativo muito bem publicitado em redes. Tem que se usar a tecnologia. A tecnologia é muito importante para vender a imagem na área turística. Um turismo que não está acompanhado de digamos, da área tecnológica, da tecnologia, vender imagem, o turismo vai, as matas, as praias vão estar lá, mas ninguém vai conhecê-las e vai ser uma praia que só irão 2, 3 pessoas, quando poderiam ir 1000 pessoas e a renda subir só com essa área de turismo. Pois bem, vamos mesmo assim, António Zacarias, como é que olha para este aspecto? O que é explorado, vamos lá dizer, os recursos, o turismo, como é que pode refletir na vida da população? O que é que o novo governador deve fazer para que tudo isso possa refletir no seio da população local? Eu estou a olhar para as potencialidades no setor do turismo, à semelhança do que são também potencialidades da província de Inhambane no setor agrário. O que nós precisamos de fazer aqui não é descobrir o turismo. O que nós precisamos fazer aqui é estudar as potencialidades de cada região. O que temos de concreto em Zavala? Não olhemos para Zavala, aquela praia toda, e vamos instalar chalés, casas de hóspedes. Se calhar não é isso, é preciso explorar potencialidades de cada região. A calmia das águas de Zavala, a calmia das águas de Inharime servem para desenvolvimento de canoagem, serve para concurso de barcos de vela, serve para que... É preciso olhar para as potencialidades de cada sítio e explorar isso para acrescentar valor às praias. Porque não basta que a gente faça referência de 700 quilômetros de costa, mas é preciso ir ao encontro daquilo que é possível explorar. A beleza das águas de Inhassoro, a beleza em si, daquele solo, daquelas terras de Inharime, de Massinga, de Murrombene. Deixemos de olhar para Tofo, que nem sequer há sítio para estacionar no final do ano, porque fomos construir várias casas de praia lá de veraneio e nós não ocupamos aquelas casas, não exploramos aquelas potencialidades durante o ano todo. Esperamos apenas pelo final do ano, que é para irmos para lá. E é aí o pico. Mas é preciso olhar para as potencialidades, é como dizia o Ilof, é preciso olhar para as potencialidades disto na sua própria dimensão turística do país todo. Se nós formos para o interior,
Não é só até nos parques nacionais e áreas de conservação por aí, que tem até vários animais que vale a pena apreciar e não sei o que, tirar algumas fotografias com aves que provavelmente não existam na Europa, assim, com alguma frequência. Mas é preciso trazer para o conhecimento do mundo as potencialidades que o Parque Nacional de Zinave tem. Há aves migratórias que vêm do longínquo Madagascar e chegam a Bazaruto. Como é que se pode levar a imagem destas aves enquanto sobrevoam a área de Bazaruto, Magaruque, Benguero, a Santa Carolina, até que o europeu possa ver, apreciar e, por conta disso, aproximar-se e pagar o turismo que nós temos? Então, são mais ou menos estes os elementos que provavelmente o governador, ainda que fale deles, é preciso que tenhamos o setor privado a dinamizar este capítulo, porque é ao setor privado que efetivamente deve-se solicitar maior intervenção para que o turismo tenha efetivamente o nome de turismo. Pois bem, estimado telespectador, assim que esteve ligado a esta edição de debate, nós temos a agradecer pelo seu tempo que nos concedeste neste espaço de debate que foi realizado cá na província de Inhambane, onde olhamos vários aspectos para a nova governação desta que é a chamada Terra da Boa Gente. O meu painel de luz contou com Antônio Zacarias, este que é jornalista e ativista social e ladeado também do Ilófero da Conceição, este que é jurista de profissão. Nós encerramos este nosso debate a partir daqui da província de Inhambane, com promessas de voltar numa próxima oportunidade, assim que o Altíssimo permitir. Boa tarde e muito obrigado.